estamos começando mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está aqui conosco. Gente, você sabia que muitos dos brasileiros jamais consultaram um oftalmologista? Isso mesmo. Para pensar, você já foi em um? Já cuidou da saúde dos seus olhos? Ou está esperando ficar com aquele problema do braço curto, do braço perto, aquela coisa que não enxerga mais? Está esperando o tempo passar? Você sabia que você tem que fazer realmente uma revisão na sua visão? Esses e outros detalhes a gente vai conversar hoje com o especialista no assunto, o oftalmologista que está aqui com a gente, o Carlos Alberto Simões Tremosso Filho. Esqueci algum nome, doutor? Tá certo. Falei certinho. Certíssimo. Doutor, obrigado pela presença. E é isso, né? Como a gente deixa de lado, né, a saúde do olho, né? Porque as pessoas, normalmente, principalmente o brasileiro, tem a mania da praticidade, né? Da conveniência. Tudo que é mais fácil é melhor. E nem sempre é assim. O fato de enxergar bem não significa que está com a saúde dos olhos. Por que a gente fala isso? Porque existem doenças silenciosas que vão dar sintomas depois que estão muito avançadas. Então, se você tem na sua família, por exemplo, um paciente com glaucoma, uma mãe, um pai, um tio, um irmão, um primo, é importante, independente de você estar se sentindo bem, conseguindo enxergar tudo, é importante, muito importante que você também vá avaliar com o médico oftalmologista essa questão da tua visão. Entendeu? Por quê? Porque você está enxergando bem e acha que está com saúde, e na verdade não. Assim como tem gente com pressão altíssima andando pelas ruas, né? Riscada a ter um infarto, riscada a ter um derrame, porque a pressão está alta e não sabe, a mesma coisa acontece no olho. O olho também tem uma pressão interna. E essa pressão interna, se a pessoa não detectar, e somente numa consulta médica é que pode ser detectado, entendeu? É que vai acontecer isso, aí vai prejudicando a visão, prejudicando a visão. Então, se a pessoa for esperar para sentir algum sintoma, para procurar um médico para se tratar, já pode ser tarde demais. Por quê? Porque essa perda ela é irreversível. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível do mundo, né? E ele vem da periferia para o centro. Cada vez vai diminuindo a visão, a pessoa não percebe. A pessoa acha que está distraída, esbarra nas coisas, fala, nossa, e não é. É porque não está realmente enxergando. O campo de visão foi tendo perdido, apesar de ela estar enxergando super bem. Entendeu? Então, por isso a gente veio aqui alertar. Inclusive, ontem foi o Dia Mundial da Visão. Né? Interessante, parabéns para a TV Primavera ter se preocupado com esse tema, porque é assim. As pessoas têm muitas coisas sérias dentro do olho. Diabetes. Pessoas às vezes estão com um problema grave dentro do olho, não percebe que o diabetes leva à retinopatia diabética, o glaucoma, como eu já falei, casos de câncer. Às vezes a gente descobre que a pessoa tem câncer no exame, a pessoa nem sabe que tem câncer de mama, não sabe que tem câncer de próstata. Aí quando passa com a gente, no exame, a gente vê. Né? Detecta no olho. Isso. E uma das coisas que as pessoas fazem também que é muito errado é procurar a ótica. Assim como erradamente vai nas farmácias para falar com o balconista da farmácia, eu preciso de um remédio para tal coisa, eles vão na ótica. E o ótico, que é para vender o óculos, ele quer vender o óculos, ele acaba, às vezes, dando o óculos, a pessoa coloca, ou seja, prejudica mais ainda a saúde do olho. Aquele óculos da farmácia, né, que a gente fala, ou da ótica, aquele sem grau que tem grau, é isso, né? Sim. Vai lá, experimenta, conseguir enxergar e sai com ele, é isso, né? E acha que está tudo bem. Quer dizer, a pessoa está correndo um risco desnecessário, está vivendo uma aventura. Eu falo, meus pacientes estão vivendo uma aventura, né? Se a pessoa gosta de ver uma aventura, né, para ela chegar, pode ser que lá na frente ela se arrependa. O senhor falou do glaucoma, como o senhor disse da questão hereditária, né? Ela é uma doença silenciosa, mas ela é o quê? Ela é a pressão do olho, vulgarmente falando, que aumenta e faz perder a visão? Como é que ela funciona? Então, o olho é um compartimento fechado, é um globo ocular. E lá dentro existe um líquido, e esse líquido ele tem que ser produzido e renovado periodicamente. Periodicamente nós precisamos. E esse líquido é ininterruptamente, não é a gente que comanda. Produz 1 ml. Não. O olho, como ele é um órgão muito sensível e muito privilegiado por ser uma função visual, a função visual é uma visão essencial para o humano, né? 80% do nosso relacionamento com o ambiente é através da visão, né? De todos os estímulos é a visão, entendeu? Então, por isso ele tem esse mecanismo involuntário de produzir esse líquido. O que acontece? Só que ao mesmo tempo que ele produz, ele também tem que drenar.
porque é um ciclo. Vai produzindo e vai retirando, vai produzindo e vai retirando. Quando acontece, hereditariamente falando, o glaucoma mais comum, né, dessa produção não ser drenada, como é um compartimento fechado, a pressão do olho paulatinamente vai aumentando. E o nervo mais sensível do... O que é o nervo? O nervo é um fio. O nervo é um fio. O nervo pega... O nervo óptico é o nosso nervo, né, do olho. Pega a mensagem que chegou na retina e leva para o cérebro interpretar. Isso aqui é verde, isso aqui é uma televisão, isso aqui é uma moça, entendeu? É o cérebro que faz a interpretação. Esse fio que conduz é o nervo óptico. Ele é o nervo mais sensível. Ele não aguenta por muito tempo essa pressão impedindo a nutrição, entendeu? Dentro do olho. E a pessoa não sente, o triste da situação, que é uma doença que a pessoa não sente, é assintomática. Quando vai dar alguma percepção, já está muito avançada. E outra coisa triste é que é uma doença bilateral. Mas não é para a pessoa também ficar apavorada, porque... Bilateral porque ela pega... Nos dois olhos. Ao mesmo tempo, doutor? Ao mesmo tempo. É bilateral. É uma doença hereditária e muito comum, muito prevalente. Né? Mas primeiro a pessoa não precisa ficar assustada, alardeada com essa conversa, porque fazendo seu exame de rotina, se preocupando, não só simplesmente, não estou sentindo nada, a vida que segue, não. Vamos ver na minha família se existe alguém com glaucoma, principalmente paciente diabético, paciente da raça negra, paciente todos esses pacientes têm mais risco. Paciente que tem miopia, paciente acima de 40 anos, já estatisticamente a epidemiologia mostrou que tem mais chance de ter o glaucoma. E a questão familiar também, né? Então são pacientes que deveriam ficar mais alertas, mais atentos e passar em consulta. Fez o diagnóstico, não vai ter problema nenhum. Vai fazer o tratamento, vai se cuidar e aí vai ter uma vida, né, tranquila, sem dificuldade. O problema é a pessoa esperar. E tem umas que, interessante, que sabe que tem glaucoma, aí não trata, aí depois lá na frente se arrepende. Puxa vida. Fala, agora eu não estou enxergando mais nada, dá para curar? Não tem cura, né, doutor? Sim. É uma vez que ela começou, a tendência dela é só progredir, ela não regride mais. Sim. Ela estabiliza? Isso, assim, mas acontece que hoje em dia está saindo novos tipos de terapêuticas que conseguem fazer com a aplicação de laser, fazer com que a pessoa não precise usar colírio, mas uma vez que a pessoa tem glaucoma, ela sempre vai ter glaucoma. Então ela precisa sempre fazer acompanhamento. Entendeu? Sempre cuidar. Sempre cuidar. E o senhor falou da diabetes. A diabetes também é uma outra doença associada que chama a atenção na questão da perda da visão, né? Muita gente já chega numa situação alarmante, né? No consultório também irreversível já. No medicamente falando, a gente falou das duas principais causas, né? Tá. É o glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, e a retinopatia diabética, que é a principal causa de pessoas abaixo dos 65. Tá. Então, quanto mais tempo você tem de diabetes, mais chance de você ter comprometimento da visão. Qual que é a associação? Diabetes com a visão, doutor? Eu nunca entendi isso muito bem. Porque a diabetes no corpo todo, o que ela faz? Ela faz lesão no vaso sanguíneo. E não é qualquer vaso sanguíneo, é nos pequenos vasos sanguíneos. Eles deixam de funcionar bem no rim, deixam de funcionar bem no coração, deixam de funcionar bem nas pernas, na cabeça. É uma doença que atinge vários órgãos, né? Tem os órgãos-alvo que a gente chama, né? Os principais. E no caso do olho, atinge a retina, por isso que é retinopatia, doença da retina. Sim. Diabética porque é causada pelo diabetes. Vai lá no vaso sanguíneo da retina e acaba destruindo e com isso causa primeiro inchaço, depois passa as proteínas, começa a ter os exudados e depois passa sangue, começa a ter hemorragias. Ou seja, a gente classifica de não proliferativa, vai indo até a fase proliferativa, que é a fase mais avançada da doença, né? Quer dizer, mas para a pessoa deixar chegar nesse ponto, que a pessoa também tem que ser muito descuidada. Já descuidou da diabetes, não vai cuidar do olho, né? Isso. Mais ou menos assim. Isso. Às vezes muitas pessoas se descuidam também porque não sabem
do perigo que é. Falar, por que eu vou deixar de comer bolo, né? Por que eu vou deixar... Só um docinho. Né? Mas porque ela não sabe, né? Não tem o conhecimento, às vezes a pessoa não sabia mesmo. Aí acaba, e como o brasileiro é muito otimista, né? Não vai dar nada. Não acontece. Ô, doutor, o senhor falou da questão do colírio, mas a gente vai falar lá no outro bloco, porque ela é uma questão extensa, né? Que a gente sempre, o pessoal, quem não tem colírio usa óculos escuros, mas não é bem por aí, né? Tem que ter, o colírio, ele é um ponto de interrogação na vida das pessoas por causa da questão ocular. Mas ainda, o senhor tinha tocado no assunto dessas doenças associadas à falta de visão, a hipertensão. Por que ela afeta o olho? Por causa da questão do glaucoma ou é outra sintomologia que vem e acontece? Porque a hipertensão tem vários graus, né? O que acontece? É interessante que quando você está com a pressão muito alta, o corpo ele dilata o vaso para tentar diminuir. No caso do olho e do cérebro, não, fecha o vaso. E com isso, não chega sangue dentro do olho. Porque aí acaba fazendo o quê? As paredes dos vasos ficam muito rígidas, porque é da pressão que tem que segurar, e acaba que não chega sangue, e com isso, os axônios, que são as células nervosas que também tem no olho, não consegue transmitir a mensagem. Aí acaba causando edema dentro no disco óptico, que é a parte lá do fundo do olho. Aí pode dar hemorragia também, porque fragiliza os vasos, entendeu? Aí já é outra retinopatia, já é hipertensiva, né? Mas acredito que a pessoa cuidando da pressão, isso é um problema tranquilo, porque... Eu nunca, sinceramente, assim, a gente já conversa com vários médicos, mas nunca ninguém tinha chamado a atenção para essa questão da hipertensão afetar a visão. Eu não tinha associado isso ainda. Sim. Mas a diabetes, ela é assim, mais prevalente. Que todo mundo fala mais da diabetes. Ela é mais prevalente. Agora, como a retinopatia hipertensiva, ela é mais tranquila, tratamento é com comprimido, não precisa tanta rigorosidade quanto o diabetes, que é dieta, exercício, remédio. Pro resto da vida, aquela coisa, né? Aí acaba que a pessoa controlando a pressão, automaticamente os sintomas são menores, entendeu? Porque geralmente a pressão o pessoal já controla mais, porque tem, como o senhor disse, as campanhas de cardios, enfim, já se fala mais, vamos dizer assim. E o que mais se fala também na questão... E como é muito prevalente também. Aí como as pessoas têm sempre na família alguém que teve um problema muito sério por causa da pressão alta, tem medo, né? Ou foi a mãe, ou foi o pai, ou foi o tio que teve derrame, que teve infarto, aí eles têm medo. Ou tem problema renal, eles falam, não, vou cuidar da minha pressão. Tem a ver o infarto com falta de visão também? Eu tenho alguns relatos de conhecidos que depois que passaram por procedimentos cirúrgicos de coração acabaram tendo ou dificuldade de enxergar ou até uns já mais de idade relatam que perderam um pouco da visão mesmo. Tem alguma relação? É por causa dos vasos sanguíneos, essas coisas? É porque assim, um infarto não vem do nada, né? A não ser que seja aquela má formação, nasceu com um problema. Aí sim o infarto vem localizado. O infarto geralmente é devido à aterosclerose, placas ateromatosas, problema de coagulação, que afeta todo o corpo. A gente cai lá na pressão alta. Eu costumo falar muito, às vezes é questão de, por exemplo, arteriosclerose, né? O vaso fica muito rígido, né? Ele não se expande, né? Placas dentro do vaso que estreitam, o fluxo não vai, né? Começa a criar placas de ateroma. A artéria tem assim, os dois lados. Aí parece que uma coisa aqui é assim, aí acaba que o sangue passa por aqui, não consegue passar direito. Aí é o infarto, né? Quando você tem uma obstrução. Entendeu? Só que assim, como eu falo, o olho é o espelho do que está acontecendo no corpo, né? Então, se o olho está com problema, provavelmente uma retinopatia diabética, uma retinopatia hipertensiva, automaticamente também está acontecendo com outros órgãos, né? O olho está fazendo parte do corpo. Então, quando a pessoa tem um infarto, provavelmente o olho também está com a mesma alteração nos vasos, o cérebro está com a mesma alteração no vaso, o corpo está ali se segurando, né? As pessoas, elas têm essa mania de separar, né? O coração é uma coisa, a cabeça é outra, mas não, o processo é o mesmo, né, doutor? Como o senhor disse, está tudo junto, né? Sim, tudo junto. Não cuidou de um, vai passando então, pro outro. Eu chamo isso de atenção, né? Porque às vezes a pessoa está só com problema de vista, eu acho que o coração está tudo bem, o rim está tudo bem, mas às vezes não, porque é um processo no corpo todo. Então, como o senhor disse, já descobriu câncer em outros órgãos através do exame ocular. Sim.
Então tem que prestar atenção. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, tá bem interessante o papo, eu tô tirando várias dúvidas, você também aí em casa. E lembrando, né, esse programa fica todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas lá para você acompanhar em áudio e em vídeo. A gente volta já já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje falando da saúde dos olhos. Isso mesmo, gente. Quanto tempo faz que você não vai no oftalmo dar uma olhadinha aí para ver se está tudo certo? Ah, mas eu não uso óculos, mas não tem problema, né? Para não usar mesmo. Ou então para saber, né, se tem outras doenças associadas, como a gente falou bastante no primeiro bloco com o Dr. Carlos, que está aqui com a gente. Doutor, a gente falou das doenças associadas e a gente falou da questão dos colírios, né? Como tem gente que se automedica, né? E esquece que o olho é tão delicado que uma coisinha errada é perder a visão para nunca mais. Não tem como voltar, né, doutor? É uma coisa que as pessoas não se atentam, né? Não, tem essa parte realmente, né, que as pessoas gostam do prático, gostam do fácil, e tem a parte também do balconista de farmácia, né, ao interesse comercial de venda. Então, ao invés do balconista orientar que ele deveria procurar uma consulta para saber certinho, ele fala, usa isso aqui. Você pode ver que até quando fazem propaganda, né? Ao persistir dos sintomas, eu uso isso aqui, ao persistir dos sintomas, o médico depois. Depois, entendeu? Quer dizer, mas é verdade, você tem a gente tem um arsenal enorme para tratar as doenças dos olhos, né? Por exemplo, a gente hoje está dando preferência para colírios sem conservantes, né? Porque o conservante ele também tem uma ação química que ao longo prazo vai estragar a conjuntiva, vai prejudicar o epitélio da córnea, vai diminuir a sensibilidade. Então, quanto mais natural for o que vai ser instilado no olho, né, para a gente é melhor. Entendeu? E essa preocupação é importante. Enquanto a preocupação dos pacientes, às vezes, é ficar com o olho claro. Às vezes, eles fazem, meu olho está vermelho. Aí tem um colírio que tem uma substância chamada nafasolina, que é altamente irritativa. Então, o famoso olho de tolo, né? Vai lá, pinga, o olho está clarinho, só que na verdade está reverberando o problema do olho vermelho, porque vai passar o efeito, o olho volta a ficar vermelho e mais irritado. Então, quer dizer, não é a solução, não é clarear o olho, é ver por que o olho está ficando vermelho. Sim. Tem a poeira, tem a sujidade, tem a mão que a gente coça muito, né? Sim. Tem muita gente que... Outro dia a gente passou uma reportagem falando, inclusive, disso, das pessoas que esfregam muito o olho, né? Que pode causar um deslocamento na retina, até cegueira, né? Esse ato, né? Ceratocone. Isso, ceratocone, isso. Também, não, descolamento de retina, porque você deforma a retina, né? Você pode até precisar de óculos sem... Às vezes, se não coçasse, não precisaria de usar óculos. Né? Tem essas coisas para as pessoas. E aí as pessoas usam o imediato, né? Que ao invés só de jogar uma água ali para ver se acalma, vão nessas automedicações, né? Sim, que é sim. super, extremamente, como o senhor disse, preocupante para a saúde ocular, né? Sim, sim, porque acaba que a pessoa se engana, né? Melhorou, o colírio é bom, porque melhorou. Não, na verdade, o colírio está continuando com o problema, o colírio não está resolvendo nada. Ele está só te enganando, clareando teu olho, mas na verdade ele está aumentando a irritação por causa da nafasolina, né? Então hoje em dia, quanto menos a gente colocar produtos químicos nos olhos, é melhor. Por isso que a gente está indo para a tendência, ao invés de colocar o conservante para não deixar a bactéria no frasquinho do colírio, a gente prefere mudar a tampinha do colírio. A tendência hoje em dia no mundo, né? É mudar a tampinha do frasquinho do colírio. Não é mais aquela de pingar assim? A tendência ainda mas a tendência, porque aí estamos fazendo um outro tipo de tampinha que não permite que a bactéria entre. Ou seja, a proteção não está na química. A gente quer a proteção na química. Agora não, a proteção é na própria mecânica. A tampinha não é feita de uma forma que protege e não deixa a bactéria entrar. Senão, tecnologia, né? Senão a bactéria entra, ali tem líquido, ela acaba proliferando, você ao invés de estar pingando remédio, está pingando micróbios no olho, né? Exatamente. E falar nisso, doutor, como a gente tem surto de conjuntivite, né? Tem. Parece que o vizinho pegou, o bairro inteiro pega a escola do filho, começa, mas não para mais, e daqui a pouco dá um parão. Não tem mais ninguém com conjuntivite. Como é que é esse processo? É porque é muito fácil, né? O micróbio, geralmente é viral, esses
epidemias ou adenovírus, ele tá aqui, você tocou aqui, você tocou no teu olho, e dificilmente a gente não consegue tocar nos olhos. Uhum. Lembra do tempo da Covid? Dizia, não coça, não faz não coça o olho. É muito, muito difícil, né? Aí acaba que a pessoa tá aqui, tá com o micróbio aqui, a pessoa vai lá, coloca no olho, aí lá vai mais um passar para a conjuntivite. Aí tem que estar sempre lavando a mão, né? Aqueles cuidados da Covid serve também para os cuidados com a... Mas a conjuntivite, ela tem um período específico, a gente nota que no tempo mais quente, né? Sim. Ela aparece mais. O vírus é mais resistente, é isso? A multiplicação aumenta do vírus e também a pessoa sai mais, né? No frio a pessoa fica mais dentro de casa, mais recolhida. E no frio a pessoa sai mais, passeia mais, e circula mais, acaba que o vírus acaba circulando mais. Aí fica mais fácil de se contaminar também, né? E a gente não pode deixar de falar, doutor, para cuidar dos olhos, a questão das lentes, né? Como tem hoje especificações de lentes para tudo, né? Lente com 300 mil filtros, e é lente grossa, lente fina, com grau não sei o quê, grau misturado. Como esse mundo evoluiu tecnologicamente, claro, né? Mas que também a gente tem que ter o cuidado na hora de ir lá comprar, né? A lente, né? A armação cada um escolhe a sua, mas a lente propriamente dita, né, doutor? Sim. É que nem chave para fechadura, né? Muita gente compra o iPhone Pro de última geração e não usa nem 10%. Né? Cada um vai precisar exatamente do grau correto, da forma da armação correta, do tipo de filtro correto. Aí entra a parte comercial, né? Quanto mais o balconista da ótica estimular você, ó, isso aqui é bom, que nem um vendedor de celular, né? Olha, isso aqui é ótimo, mas só que às vezes você não vai usar nem 20% que você está comprando, você não tem o hábito de usar, entendeu? Então, é assim, cada um tem a sua necessidade específica. Tem gente que precisa de lente polarizada, tem pessoas que precisam daquela lente que escurece no sol e clareia quando está em ambiente interno, tem pessoas que precisam do antirreflexo. Né? Cada um é de um jeito. Deus fez assim, né? Cada um de um jeito. Por isso que vocês receitam e tem que seguir o que está ali, né, doutor? Sim. E depois Ou então, qualquer dúvida, a ótica entra em contato. Não, vai fazer mal? Pode ser, pode usar esse tipo de lente. O que o doutor acha? Não tem problema nenhum. E até porque também essa conferência que vocês fazem quando o óculos está... Não que as óticas sejam erradas, gente, eles têm ótimos profissionais e estão, né, aptos, muitas delas com equipamentos de última geração, enfim. Mas essa conferência que os oftalmos fazem no óculos para ver se está tudo certinho, né? Isso. Porque um eixo errado, eu sou testemunha, eu fiz uma vez uma ótica e eu comecei a sentir uma dor de cabeça, uma tontura, uma coisa estranha, sempre com aquele óculos. Falei, ai, gente, não é possível. Uma semana depois eu estava totalmente perdida. Tirei o óculos, fiquei boa. Aí eu assim, Aí fui lá, levei, não tem eixo, tá tudo errado, tu não vai ficar bem, porque mexe com tudo, né, doutor? Mexe com o labirinto, mexe com... Dor de cabeça. Com tudo com a gente, né? Não é só com a visão. Como é importante, né, falar isso também, porque às vezes as pessoas pegam o óculos ali, acham que vão corrigir de imediato e nem sempre é assim, né? Sim. Pode ser até prejudicar, né? Às vezes você nem precisaria do óculos, acaba precisando do óculos porque usou um grau errado. E essa questão das lentes, né, como eu estava falando da qualidade, mas também tem a questão das lentes que eu acho que vocês batem na tecla há muitos anos, que é as de sol, né, as solares, né, doutor? Sim. Sem qualidade não dá, né? Quanto aos óculos de sol, é importante falar. A primeira coisa é que tem que ser com proteção ultravioleta. Não tem, né? Então, óculos que é vendido muito barato, que a pessoa vai pelo preço, desconfie, porque a qualidade do material não é boa. Não tem como dar uma qualidade boa se você não tem tecnologia para colocar. A outra coisa é que o óculos de sol é importante ele ficar bem encostado no rosto, senão o sol acaba entrando pelos lados. Né? E outra coisa interessante, não falando da parte da beleza, da estética. Não é estética. Falando da parte médica. Outra coisa importante é você olhar no espelho, você não conseguir perceber seu olho pelos óculos. Se você não pode ser transparente a lente. A lente, o óculos de sol, você não pode ver é o ideal, né? Para realmente proteger, você não pode ver. Porque se você coloca um óculos de sol de má qualidade, ao invés de ele ajudar, ele prejudica. Porque a pupila, que é um buraquinho que a gente tem bem no centro da visão, ela regula de acordo com a necessidade. Já reparou que quando está em casa aqui, acaba a luz, fica tudo escuro, depois começa a ficar mais ou menos, porque a pupila começou a dilatar. Aí você coloca um óculos sem filtro,
que seria para proteger dos raios solares, você coloca sem filtro, ele faz o quê? A pupila entende que não tem luz, ela dilata, com isso entra mais radiação ultravioleta, que a gente sabe que é altamente nocivo para a retina. Eu notei também que de uns tempos para cá as crianças, né, começaram a usar mais óculos. Muitos, claro, são estéticos, não tem, ou alguns falam tem proteção, mas quando vai ver não tem, já teve até testes do Inmetro, enfim, falando isso. Isso é uma preocupação que os pais devem ter, né, doutor? Sim. Com relação à criança, hoje nós vivemos numa pandemia no mundo por causa dos eletrônicos, né? Já são 1,5 bilhão, acredito, no mundo, né? De pessoas míopes, crianças míopes. Estamos tentando ver formas de evitar que esse número aumente também, que as pessoas, que a tendência é cada vez mais, que o mundo hoje é digital, é eletrônico, né? E o interessante é que os estudos, né, no mundiais viram que na Austrália não tinha essa, lá na Ásia, né, Coreia do Sul, Japão, praticamente, uma vez eu vi uma revista que no jogo de lá, beisebol não é comum, né? Aí eu olhei assim para a arquibancada, todos os coreanos, tudo de óculos, 100% de óculos lá, olhando, quer dizer, é muito comum a epidemia para aqueles lados. E vírus na Austrália não tinha. Aí foram fazer a associação, a atividade eles chamam de outdoor, ou seja, fora de casa. Então, quanto mais as crianças forem estimuladas a atividades externas, como antigamente, né? Correr, jogar futebol, vôlei, brincar bicicleta, menos risco tem para a saúde dos olhos, porque aí no caso, quando você fica ali no videogame, os eletrônicos, isso aí acaba gerando contração na musculatura do olho, isso gera grau de miopia. A gente, antigamente, a mãe e o pai falavam, né? Não fica perto da televisão que tu vai ficar cego, então vai ficar birolho, não sei, tinha essas coisas, né? Sim. Antigamente. E hoje a gente vê que nem ligam mais, né? Tem que ficar ali olhando na telinha e essas proteções acabam prejudicando, né, doutor? Como o senhor disse, uma pandemia mundial de miopia com crianças muito pequenas, né? E os pais, às vezes, não estão nem sabendo lidar com essa situação, né? E o uso do eletrônico só aumenta, né? Cada vez a criança vai se desenvolvendo, ela vai usando mais ainda, começa para estudar, né? Começa para brincar, aí depois começa para estudar também usar, aí daqui a isso o grau só aumenta. Né? Quem tem pai míope, mãe míope, tem tendência tem mais chance. Tem mais chance. Não é uma regra. Não é regra. Não está condenado a ter miopia, mas tem mais chances. Né? O astigmatismo, tendência também de uso de celular? É mais a miopia. É mais a miopia. O astigmatismo é aquilo que você falou da pessoa coçar. De coçar o olho a tendência maior. Porque vai deformando a córnea, né? Doutor, a gente está chegando quase no finalzinho. Deixa um recado aí para o pessoal, né? Cuidar da saúde dos olhos, já que a gente tem um dia específico no nosso calendário. Vocês fazem campanhas, né? Tem a questão do glaucoma, tem a questão do ceratocone, tem a questão da miopia, da catarata, do pterígio. Tem bastante coisa, né? Tem bastante dados para o pessoal lembrar de cuidar do olho, né? Sim. A mensagem principal é que enxergar bem não significa saúde dos olhos, né? Então, às vezes, você, procurando o caminho mais fácil, está indo pelo caminho mais difícil, né? Às vezes, a prevenção, como todo mundo sabe, né? Um ditado velho, é o melhor remédio. Então, se cuidar, não esperar acontecer, né? Acho que a pessoa tem que viver de forma segura, não só a questão visual, mas de uma forma segura, se cuidando, fazendo suas avaliações frequentes, né? E espero ter ajudado, contribuído aí para o Dia Mundial da Visão. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. A gente espera, né, que tenha alertado aí vocês para cuidar da saúde dos olhos, sua, da família inteira, enfim. E esse programa fica todo ele disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também fica disponível para você no nosso canal do Spotify. Sala de Entrevistas lá, procura. Estão todos os programas lá disponíveis para você ouvir a hora que você quiser. Até o próximo Sala!